Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para o primeiro vídeo desta semana. Temos vídeo aqui duas vezes por semana e este é o primeiro vídeo desta semana em que eu trago um versículo ou uma perícope e faço a explicação, né? Ou a descomplicação para fazer jus ao nome aqui deste quadro aqui do canal Descomplicando as Escrituras. E o texto que nós vamos olhar, trazer um olhar para ele, tentar explicar o que significa, está lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, aos cristãos daquela cidade, lá no capítulo 1, no versículo 15. Vamos nessa? Pois bem, veja o que diz o texto. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Somente esse versículo que nós vamos fazer aqui uma análise para saber o que esse texto significa. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Só para a gente poder lembrar, rememorar para quem já sabe, para quem não sabe aprender agora, e Paulo, ele escreve esta carta para resolver um problema que estava acontecendo ali na comunidade cristã da cidade de Colosso, em que havia se misturado muitas outras religiões, muitos outros conceitos da filosofia pagã, tá, ao cristianismo, do tipo gnosticismo, do tipo judaísmo, enfim, muita coisa havia se misturado, a doutrina, a sã doutrina, estava desvirtuando a sã doutrina. Então Paulo ele vai lá fazer um esclarecimento acerca de quem é Cristo, porque todas essas doutrinas colocavam em xeque a pessoa de Cristo. Então Paulo vai falar nesta carta da suficiência de Cristo e explicar quem é Cristo. Então ele chega aqui já no capítulo 15 e fala, escreve este versículo, né? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos tentar analisar o que isso significa. Esta primeira parte, ó, Cristo é a imagem invisível de Deus. É isso que Paulo está dizendo, que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. É isso que ele está aqui nos dizendo, tá? Que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Invisível. E se nós olharmos lá para o Éden, nós vamos perceber que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Então, Adão tinha a imagem de Deus, mas ao desobedecer a Deus, ele perdeu essa imagem. E o que Paulo está nos mostrando aqui? Que agora Cristo, que o próprio Paulo vai dizer que é o último Adão, ele vai restaurar essa imagem. Então, Cristo é o Deus encarnado, a imagem do Deus invisível. Então, é isso que Paulo está dizendo nessa primeira parte aqui, que Cristo ele restaurou a imagem, né, do Deus invisível. Então, Cristo, na condição de homem, agora ele restaura a imagem que Adão houvera perdido lá no Éden. Então, guarda isso, tá? Então, Cristo aqui, ele está restaurando essa imagem, tá? Então, este é a imagem do Deus invisível. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, Cristo restaurou aquela imagem que Adão perdeu, né? Na condição de homem. A Deus formou Adão, homem, ser humano. Adão perdeu essa imagem. E o que Paulo está dizendo aqui, ó, que Cristo, ele restaura essa imagem, já quebrando a ideia gnóstica de que Cristo, ele não é de carne e osso, porque o gnosticismo prega a condenação, ou ensina a condenação da matéria. A matéria é ruim, né? Então, Cristo não poderia ter se tornado carne, Deus não poderia ter se tornado carne, porque a matéria é ruim. Então, Paulo já começa condenando aqui essa ideia gnóstica, né? De que Cristo não era carne e osso. Então, ele fala que Cristo é a imagem de Deus, a imagem visível do Deus invisível. E a gente precisa interpretar a Bíblia à luz da própria Bíblia. Então, Cristo sendo o último Adão de carne e osso, ele restaura aquela imagem que Adão perdeu lá no Éden, beleza? Então, essa é a primeira parte. Depois, ele fala aqui na segunda parte que Cristo é o primogênito de toda a criação. E veja, esse texto, lá no quarto século, um bispo herético da igreja de Alexandria, chamado Ário, ele interpretou que Cristo ele era parte da criação, era a primeira coisa criada. Portanto, ele era um Deus inferior ao Deus Pai. Então, ele não era um Deus pleno, né, gerado Deus, né, Deus de Deus. Ele era um Deus inferior porque ele foi criado por Deus. Então, assim, Ário ensinou. E se nós pararmos para prestar atenção em algumas religiões mais contemporâneas,
nós vamos ver que os próprios testemunhas de Jeová também acreditam que Cristo ele é um Deus inferior, ele é a criação. E você olha para o texto, ele é o primogênito da criação. Ou seja, os ensinos diários reverberam até os nossos dias. Mas a questão é, o que significa ser primogênito de toda a criação? Se você parar e olhar sem nenhuma profundidade, sem tentar entender o que o texto significa, à luz de toda a Bíblia, você vai dizer, realmente o primogênito é aquele que vem primeiro, então ele foi criado. Só que essa interpretação ela não pode ser possível, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer no decorrer da carta que Cristo ele é o criador, né? Então ele é o agente causador e não o agente causado. E aí entraria em conflito quando ele diz que Cristo é o primogênito de toda a criação. Então percebe que há um conflito aqui. Como na Bíblia não há conflito, né? A Bíblia é um livro harmônico no seu ensino, na sua teologia, então a gente precisa entender o que significa ser o primogênito de toda a criação. E aí eu já falei aqui várias vezes que um dos princípios fundamentais de interpretação bíblica é a Bíblia interpretando a si mesma. Na verdade, a interpretação bíblica é sustentada em 2 pilares, eu sempre digo isso. O primeiro pilar é que a Bíblia é interpretada por ela mesma e que a centralidade dela é a obra e a pessoa de Cristo, e esse é o segundo pilar. Então, o primeiro pilar, a Bíblia interpreta a si mesma. O segundo pilar, Cristo é o centro das Escrituras. Então, nós não podemos perder de vista esse princípio de interpretação bíblica, né? E aí a gente pode entender o que significa, então, ser primogênito da criação. Aqui é uma profundidade, sim, muito interessante de nós entendermos. Para isso, a gente vai precisar de quem? Da própria Bíblia, para poder tentar entender. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo 4, no capítulo 22. Leu 22 e 23. Veja o que vai dizer. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor. Isso é Deus falando a Moisés para ele se reportar a Faraó. Israel é meu filho. Deus falando, Israel é o meu filho, meu primogênito. Então Deus dizendo que Israel, o povo que ele escolheu, é o primogênito dele. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, meu primogênito, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Né? Qual é a ideia de primogênito aqui nas Escrituras, em especial ali no Antigo Testamento? De um privilégio. O primogênito ele era um privilegiado. Né? Ele era o primeiro sucessor do pai, ele era quem ia herdar ali os bens do pai, ia gerenciar os bens do pai. Então, ele era privilegiado nesse sentido. Então, quando nós olhamos para cá, Deus chamando o povo dele de privilegiado, né? O meu primogênito, eles são privilegiados por mim. Então, nós começamos a entender que aqui, o que Paulo está dizendo é que Cristo é o privilegiado. Ele não pode ser criação, porque o próprio texto vai nos dizer, como eu já disse, que ele é a causa da criação, ele não pode ser criado. Então, Cristo é privilegiado. É isso que Paulo está dizendo aqui, que ele é privilegiado. Mas por que Cristo é privilegiado? O que isso significa? E aí nós precisamos entender um princípio chamado de princípio federalista das Escrituras, que nós temos um cabeça como representante, que é Adão, depois nós temos um último representante, que é Cristo. Então, na condição de nosso representante, então, ele é privilegiado. Por quê? Porque ele agora nos representa diante de Deus. E, na verdade, quem são os privilegiados? São aqueles que Deus escolheu, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E Cristo agora os representa, porque Cristo agora é aquele que vai cumprir todas as exigências que Deus fez para, então, entregar a herança, a promessa que ele fez, que é o quê? A salvação, a regeneração do homem, a reconciliação do homem com ele mesmo, com Deus. Então, Paulo está dizendo que Cristo, como nosso representante, é privilegiado, porque nessa condição, ele nos privilegia a voltarmos a ter um relacionamento com Deus agora na plenitude, após a glorificação. Então, o que Paulo está dizendo aqui nesse texto, em que ele fala que este é a imagem do Deus invisível, é Cristo se apresentando a nós, né, a imagem visível do Deus invisível, e quando ele diz que Cristo é o primogênito da criação, ele está dizendo, olha, ele é o privilegiado, é aquele pelo qual agora os eleitos de Deus serão alcançados, porque Deus olha para o povo dele, para o povo privilegiado, porque se Deus escolhe salvar, esses que ele vai salvar são privilegiados por Deus. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, ele chama o próprio Deus no Antigo Testamento de o meu povo, o meu
primogênito. O povo de Deus, o primogênito dele, ou seja, os meus privilegiados, aqueles que eu escolhi, o povo que eu escolhi. Né? Então, o que significa esse texto é exatamente isso. É privilegiado. Nós temos o privilégio de termos sido escolhidos por Deus e Deus, no processo de justificação, que seria um outro tema mais amplo para a gente poder tratar, por meio de Cristo agora nós somos privilegiados. Se Cristo é o privilegiado, é porque nós agora somos privilegiados junto com ele. É que ele, como homem na condição de homem, cumpre toda a lei moral de Deus, e ao cumprir a lei moral de Deus, ele satisfaz aquilo que Deus exigiu, e não por acaso, Cristo, na condição de homem, por seus próprios méritos, então ele tem o direito de entrar na glória eterna. Não por acaso, o salmista, lá no Salmo 24, vai dizer que se abram os portais eternos para que entrem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Limpo de coração, né? Mãos limpas e puro de coração, o salmista vai falar. Esse que vai entrar, esse que vai ver a Deus. E quem é que na condição de homem que fez isso? O próprio Cristo. Então, nós, por meio dele, somos privilegiados, tá? Então, aqui não diz respeito a Cristo ter sido criado, porque senão o texto iria se contradizer logo mais adiante, mas diz respeito a Cristo ser privilegiado, trazendo para nós esse privilégio. Até porque Paulo vai dizer que Cristo é o causador de todas as coisas, né, da coisa criada, e não a causa, e não foi causado por nada. Tá certo? Então, esse foi o nosso texto de hoje, aqui nesse quadro Descomplicando o Texto. Que Deus possa abençoar a sua vida. E se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, o YouTube entende a relevância desse vídeo e ele acaba, então, sugerindo a outras pessoas que o assistam também. E se você ainda gosta desse canal, você quer ajudar no crescimento desse canal, você pode se tornar membro. Por apenas R$ 4,99 por mês, você ajuda no crescimento deste canal e ainda tem conteúdos exclusivos para membros. Temos agora disponível na totalidade um curso introdutório de interpretação bíblica, tá? E estou postando algumas aulas sobre um curso explicando as heresias. Então, além de contribuir com a quantia aí baixa, você ajuda não só no crescimento desse canal, na disseminação de uma boa teologia, como também terá acesso a cursos exclusivos aí para membros, tá bem? Então, que Deus possa abençoar a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.